A APP, a Associação dos Profissionais de Propaganda, sempre contribuiu para o desenvolvimento do mercado, organizando todos os anos os jogos publicitários e o Festap. Mas a APP tem muito mais para oferecer a você. Conheça o outro lado da APP. Fique sócio e ganhe acesso a uma série de eventos e vantagens, como fóruns de debates, workshops, cursos e palestras, jogos publicitários, concursos e muito mais. Fique perto dos grandes nomes do mercado. Junte-se à APP. É aqui na APP que aterrissamos para compartilhar novas ideias. Trocar experiências. Conquistar espaços. Revelar o segredo do sucesso. Refletir sobre as mudanças. Competir. Vencer desafios. Completar 75 anos. Em 2013, a Associação dos Profissionais de Propaganda comemorou 75 anos em grande estilo, com um coquetel no Jockey Club de São Paulo. No evento, que reuniu mais de 200 convidados, foi lançado o livro Profissional de Propaganda, Um Galo na Cabeça. Foi daí da APP que surgiu a Escola Superior de Propaganda e Marketing, o grupo de mídia, a ideia do CONAR, e cada um foi tomando sua vida própria, né? No decorrer dos seus 75 anos, sempre atualizando e valorizando o profissional de propaganda. O talento e a dedicação produzem o brilho dos publicitários, dando nova luminosidade às estrelas. É para isso que existimos, para a união, para a constelação. APP. Aqui acontece. Bom dia a todos. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui nesse auditório. A APP Brasil é uma entidade nacional voltada para o profissional da propaganda e o seu desenvolvimento. Nós vamos discutir hoje um dos maiores desafios do mundo publicitário atual: como atingir o jovem na comunicação. Não é por coincidência que ontem também o Facebook realizou a compra do WhatsApp, então você vê que é uma busca mundial por atingir esse jovem, por se comunicar com esse público com características tão próprias. Para isso, formamos uma bancada muito especial de debatedores. Representando a agência Wieden Kennedy, responsável, entre outros clientes, pela campanha da Nike na Copa do Mundo, o André Gustavo. Pela Borg Lowe, convidamos José Borg, criador de inúmeras campanhas publicitárias para jovens, entre outras, e entre elas o desodorante Axe da Unilever. E a Dora Câmara, diretora do Ibope Mídia, que nos dará uma visão sobre o comportamento dos jovens diante de tantas plataformas de comunicação. Vamos apresentar rapidamente os nossos debatedores. Se eu fosse ler o currículo deles, nós ficaríamos o dia todo aqui,
Não é o caso. André Gustavo Soares é diretor-geral da Wieden Kennedy no Brasil, com graduação e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Ele foi diretor de conta da Giovanni Draft FCB, diretor-líder de negócios para a conta da Ford na JW Thompson e chefe de serviços de conta na FNASCA, Satya Sat. Zé Borg, criador da Borg Air Inteligência Criativa e presidente da Borg Loy, trabalhou na criação de campanhas de grande repercussão, entre elas os mamíferos da Parmalat e rever conceitos da Fiat. Em meio às premiações que conquistou ao longo dos 20 anos de carreira, estão 14 Leões de Cannes e 15 prêmios de publicidade. Começou na Standard Ogilvy e passou por diferentes agências como Talent, DM9DDB e Léo Burnet. Dora Câmara, atualmente diretora regional Brasil do Ibope Mídia, é publicitária graduada em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, que nos recebe aqui hoje, a SPM. É especializada em pesquisa de mercado e gerência de produto, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Já tem 30 anos de experiência. No Ibope Mídia começou a implantar diversos projetos, como o People Meter, em algumas capitais do Brasil, avaliação de audiência em mercados não regulares, dimensões do investimento publicitário nacional e comercialização do Target Group Index. Muito bem, esse debate é patrocinado pela Rede Globo, pelo jornal Estado de São Paulo, pela editora Abril e o jornal Metro. Contamos ainda com o apoio técnico da GTEC para transmissão ao vivo para os capítulos regionais da APP espalhados por todo o Brasil. Quero agradecer em especial a APP de Bauru, Londrina e Uberlândia, que estão conosco aqui ao vivo e vão participar com perguntas através do Twitter. Também estamos transmitindo para a Universidade Metodista, onde temos uma importante plateia de jovens lá acompanhando a gente e de quem a gente também espera que venha bastante pergunta. Não sei se eles esperam, mas eu gostaria que viesse. Contamos ainda com o apoio da SPM, que gentilmente nos cede mais uma vez esse auditório. Então, agora eu passo a palavra primeiramente para a Dora para fazer as suas considerações iniciais. Primeiro, gostaria de agradecer à APP por esse convite. Eu acho que estar aqui com esses feras da publicidade não é fácil. E como eu não sou tão criativa, eu tive que buscar alguns temas que eu acho que eu espero que os ajude, de alguma forma contribua com a palestra de hoje, né? Então, quando a gente fala do jovem, é difícil desassociar o jovem desse mundo digital. Então, a gente está vivendo um momento que esse jovem tem tantas facetas que a gente tem que explorar o máximo possível de informações que a gente tem disponível. Então, tentei buscar aqui várias informações que nós temos de várias pesquisas e que eu acho que contribui para a gente entender um pouco do comportamento do jovem brasileiro. Então, quem são esses jovens, né? Então, se a gente observar, eles representam 17% de um universo, de um estudo que a gente faz, que é o Target Group Index, que ele abrange 9 regiões metropolitanas, mais os interiores da região sul. A gente classificou como jovens as pessoas entre 18 e 25 anos, e eles representam 12 milhões e 500 mil pessoas no mercado brasileiro. Quando a gente observa como é... Deixa eu ver se é isso aqui. Como é a distribuição por classe socioeconômica no Brasil, a gente tem que a distribuição hoje ela está 42% de classe AB, 48% de C e 10% de classe DE. Será que os jovens estão também nessa mesma proporção? Não, está um pouco diferente. Os jovens eles estão mais concentrados na classe ABC, menos DE, e o que é interessante, 88% desses jovens eles vivem em casas onde pelo menos 3 pessoas atuam com dinheiro, efetivamente contribuem para aquelas famílias sobreviverem, né? Então, é esse o cenário atual hoje desses jovens. Quando a gente pensa na escolaridade, a gente observa, quando você fala assim, poxa, jovens a partir dos 18 anos, o que a gente imagina? Que eles já estivessem ingressando aqui nesse superior aqui incompleto. 18 anos, está migrando para cá, a gente encontrar uma boa parcela desse target dentro deste segmento aqui, quando a gente pensa em escolaridade. Não, mas a gente ainda tem quase 31% que ainda estão no ensino fundamental ou no incompleto, no ensino médio incompleto, e 33% que já estão no médio completo, estão caminhando ainda para a universidade.
Um outro dado também que é interessante, que diverge da população brasileira, é se eles entendem e se falam outro idioma. E a gente vê que 27% dos nossos jovens falam inglês, eles sabem inglês, e quando a gente compara com a população brasileira, nós temos que só 17% da população fala inglês. Entre os jovens, essa participação é maior. O espanhol tem um índice menor, 14% sabem espanhol, enquanto que na população nós temos 11% da população falando outro idioma que seja o espanhol. A maioria deles já ganha o seu próprio dinheiro, né? Nós estamos falando de jovens de 18 a 25 anos, não se esqueçam disso. Então, 60% deles trabalham. Desses 60% que trabalham, 90% trabalham em tempo integral. E 37% deles trabalham e estudam simultaneamente. Os outros 40%, nós temos que 56% deles são estudantes, né, só estudam. Temos 38% que estão desempregados e 5% estão à procura do primeiro emprego. E aqui um outro número também que é interessante a gente observar. Nós temos que quase 1/4 dos nossos jovens são chefes de família. Então, é um percentual bastante expressivo, pensando num público aí que são bem jovens, né? E 21% são pais ou tutores ou cuidam de alguém dentro dos lares brasileiros. 38% são compradores, para vocês publicitários, olha que legal. 38% são compradores principais do domicílio. Então, são potenciais consumidores de várias categorias de produto. Aí tem uma outra pesquisa que foi realizada pelo IBOP, mas é o IBOP Inteligência, que eles procuraram assim, saber o que leva o jovem, o que interessa para o jovem quando ele vai procurar uma empresa para trabalhar. Para eles é muito importante que seja uma empresa criativa e inovadora. Olha para as agências de propaganda, eles gostam de trabalhar. Isso é um atributo forte para eles, a hora que eles estão escolhendo uma empresa para trabalhar. Uma segunda variável que é importante para eles é a oportunidade que a empresa oferece, ou seja, um plano de carreira efetivo. Eles buscam isso, eles estão nessa idade, essa é a fase de vida que eles querem isso. E depois é que vem salários e benefícios. Então, é interessante também observar isso, né? Se você pega uma outra faixa, muda completamente o que eles esperam aí de uma empresa, né? Eles buscam um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E quando perguntaram como é que eles dividem o tempo, eles dizem que 56% eles tentam buscar realmente esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Mas 33% deles dizem que trabalham mais do que gostariam, tá? E quando a gente pega os mais jovens desses jovens, né? Então, pensando na faixa de 18, 19 anos, eles não conseguem separar muito bem a vida profissional da vida pessoal. Eles ainda misturam um pouco, então eles não têm essa coisa muito clara na cabeça deles. Uma outra informação que é importante a gente saber é como é que se dá o consumo desse jovem brasileiro, né? Ele tem poder de compra? Será? Vamos ver. Olha, a gente vê que 63% desses jovens declararam ter feito compras nos últimos 30 dias. Onde eles fizeram compras? 17% fizeram compras em lojas de departamento e 30% fizeram compras em shopping centers. Então, eles vão às compras. Além de irem às compras, eles valorizam o crédito. Olha só, 55% desses jovens têm cartão de crédito. 22% têm um cartão de loja ou de supermercado. E para eles, olha, essa frase é super interessante. Com cartão de crédito, eles se sentem empoderados, eu posso comprar mais. Então, eles vão lá e gastam, né? Então, 38% desses jovens, eles acham que eles compram mais por ter o cartão de crédito. E 4% já adquiriram um empréstimo no último ano. Quando a gente fala sobre o desejo, né, deles terem equipamentos, de se atualizar, como é que aqui é legal, eu gosto muito dessa informação. Em 2012, a gente foi a campo e perguntamos: você pretende comprar um celular nos próximos 12 meses? 6% desses jovens disseram sim, pretendo comprar. Quando a gente foi em 2013 a campo, 19,7% declarou que tinha comprado. Então, eles compraram
celular no último ano. O que significa que nós tivemos uma taxa de conversão de 228%. Então, isso é interessante. Eles vão às compras mesmo, eles querem estar super atualizados, eles querem estar incluídos. Então, isso mostra, a mesma pergunta nós fizemos para a televisão e para computador, e sempre a compra foi maior do que eles tinham expectativa no ano anterior. Então, num a gente pergunta o que você pretende comprar no próximo ano, e no outro a gente pergunta se você comprou. E aí você consegue chegar nessa taxa de conversão, né? Uma outra informação, que também aí é tema do nosso debate, né? O que é a comunicação para esses jovens? Então, quando a gente observa, a gente vê o seguinte: esse jovem, ele é super multimídia. Ele consome televisão. Às vezes as pessoas falam, é jovem, ele não consome televisão? Sim, ele consome televisão, ele consome rádio, ele consome revista, ele consome jornal, ele consome internet, ele talvez seja o mais multimídia de todos. Tá? O grande lance é quando pegar esses caras, né, na frente de cada um desses meios de comunicação. Então, quando a gente observa aqui, muito parece, as colunas aqui, só para vocês entenderem, a coluna preta aqui é a população e a coluna ao lado são os jovens. Então, a gente vê que, por exemplo, na mídia extensiva eles têm uma participação maior do que a população. Quando a gente fala de internet também é maior. E no cinema, na TV paga e no cinema também. Então, tem alguns meios que eles têm uma participação, uma penetração dentro do target é maior do que na população. Então, este é o perfil do consumo dos meios para esse target de jovens. E, para eles, a internet é a principal fonte de entretenimento. 44% dos jovens, eles usam a internet para se entreter. E, enquanto que na população isso é 31%. Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre essa coisa do tradigital. A gente vivia um momento que a gente dizia assim, as pessoas deixaram de ser tradicionais e elas são 100% digitais. Será que é isso? A gente ficou estudando esse fenômeno durante alguns anos. E, ao estudarmos, o que a gente viu foi o contrário. Que as pessoas, na verdade, elas são tradigitais. Então, você diz assim, a pessoa está incorporando o digital naquele hábito que já existe do tradicional. Ou seja, a pessoa, por exemplo, vamos olhar aqui o jornal, que é talvez um meio que dê para explicar melhor este conceito. Há muitos anos atrás, eu estou vendo vários de vocês assim que são da minha época, a gente ouvia dizer que o jornal ia acabar, né? Acho que uns 20 anos atrás. Aos 20 anos atrás, a gente ouvia dizer que o jornal tinha 5 anos de vida. Aí a gente falava assim, nossa senhora, 5 anos de vida, vai acabar o jornal. Bom, passados tantos anos, o jornal continua aí. Tá? O que acontece é que está sendo dividido a maneira de se consumir. Então, você tem pessoas que, aqui está bem, dá para exemplificar bem, 29% dos leitores de jornal, aqui eu estou falando de jovens, eles gostam de ler o jornal ainda no papel. Ainda no papel, porque, de repente, eles vivem em lares que o jornal chega todo dia na porta da casa deles. Então, eles pegam o jornal para olhar, para ler, e etc. Você tem 11% que vai na internet, mas também está pegando o jornal fisicamente. E 11% que são puramente digitais. Esse segmento é o que mais tem esse comportamento, 11% digital. Se você vai em segmentos mais velhos, esse 11% não existe, gente. Existe um 3%, existe um 2%, mas não existe esse 11%. Esse 11% existe neste segmento que já nasceu numa era mais digital. Né? E quando a gente pensa na televisão, então, a televisão, há 2 anos atrás, a gente olhava esse gráfico, a gente tinha que, se hoje você tem 89% que são somente digitais, há 2 anos atrás, a gente tinha que esse número era 97% totalmente tradicional, assistir a televisão do jeito que a gente está acostumado a assistir televisão, na telinha. Hoje já não, hoje já vão para outros devices, né? Então já assistem a televisão na internet, e você vê, não tem ninguém que assiste televisão só no meio digital. E isso é uma forma que a gente tem que aprender a lidar. As pessoas vão começar a assistir, a ler e a consumir os meios de maneira diferente. E nós, publicitários, temos que saber levar a mensagem neste momento. Qual o melhor momento para o ponto de contato com este consumidor? Então, estudar isso é super importante, né?
Então, a gente tem essa informação aqui sobre o consumo desses meios desta maneira. E a gente está vivendo numa sociedade também que tem, né, quem você vê assim, toda agora, tá aqui está todo mundo prestando atenção, mas muitas vezes a gente está numa plateia que está todo mundo só com o celular na mão. Isso me dá uma angústia, porque eu falo, gente, eu estou falando para quem, né? Aqui, olha, a maior parte está todo mundo aqui prestando atenção, mas todo mundo está muito ligado. A gente acionou o bloqueador de celulares. Oi? A gente acionou o bloqueador de celulares. Que obrigado. Então tá. Então aí o que a gente vê? A gente está vivendo o telespectador por minuto está quase virando hashtag por minuto, né? Então a gente fez uma pesquisa que é o Social TV. E o que a gente vê? Se a gente tem 96% da população consumindo televisão regularmente, isso significa, dentro daquele universo que a gente pesquisou, 50 milhões de pessoas. A gente tem um universo que é de 41% consumindo internet. Então, 96% televisão, 41% na internet. Temos 43% que fazem uso simultâneo das mídias. Então, a simultaneidade não tem que negar, gente. Ela está aí. E ela está aí para ser explorada. E cabe aos grandes publicitários saber como explorá-las, né? E aí a gente tem um nicho de mercado ali que é 29% desse público está lá. Está super interagindo com os conteúdos, está lá colocando comentários, está no Twitter fazendo seus comentários, ou de campanhas publicitárias, ou de ações, ou de... O que ele está vendo, ele está lá interagindo. Então, o que nós estamos vivendo é o empoderamento do consumidor. E entre os jovens isso é maior ainda. Então, a gente tem que ficar muito antenado nisso que está acontecendo. A gente vê que 92% dos jovens internautas, eles navegam nas redes sociais. No último mês, aí, enquanto a população é 81%. Esse 81% da população era muito menor. Então, isso vem crescendo ano após ano. É um fenômeno. A gente fez uma pesquisa há 2 anos atrás, onde a gente avaliou que, para eles, os relacionamentos nas mídias sociais são fundamentais. 34% era quase que uma companhia as redes sociais para essas pessoas. Então, cada pessoa numa rede social tinha 352 amigos, né? E 31% falavam, eles falavam com 31 pessoas todo dia. Pare e pensa, antes da rede social, será que você falava com 31 pessoas todo dia? Não, né? Então, a gente vive uma coisa assim... Lógico, eu estou falando de uma pesquisa que foi feita em 2012, esse mundo é tão dinâmico que, provavelmente, se a gente atualizar esses números, já são diferentes, tá? Porque é muito rápido. Mas, para dar um cheirinho aí da informação, acho que é super válido a gente entender isso aqui também. Então, quando a gente já vai para 2013, a gente olha que 45% das pessoas se sentem mais à vontade de estar falando na internet do que ter contato pessoal. Mas eu tenho 53% dos jovens, estou falando aqui dos jovens, que gostam ainda de conversar, que bom, né? Que eles ainda gostam de ter contato, que nem a gente está tendo aqui. Não é só virtual. Apesar de que a gente tem várias pessoas que estão aí nos vendo pelo Brasil afora, né? Que bom que tem o mundo virtual. Eu adoro isso da PP. É muito legal a gente poder falar para muitos, reunir um grupo menor, e, de repente, você está falando com todo mundo. Isso é propagação da mensagem. Isso é levar conhecimento para muita gente. É trazer conhecimento. Porque a gente que está aqui, a gente também está recebendo uma série de indagações que isso nos faz refletir e faz com que todo mundo evolua junto. Isso é muito, muito importante. Então, a gente está vivendo esse mundo que é cheio de experiências, né? E uma outra coisa que também mostra como essas relações são interessantes, quando vocês fazem uma campanha, obviamente que leva as pessoas a consumirem os produtos. Os produtos passam a ser conhecidos. E, a partir do momento que eles são conhecidos, como é que as pessoas consomem esses produtos? Então, aqui a gente faz uma série de indagações para as pessoas no Target Group Index, isso daqui também é só de jovens, onde a gente pergunta por categoria de produtos. Então, aqui, ó, bebidas alcoólicas, refrigerantes, está bom agora para você, né? Então, refrigerantes, roupas, alimentos. E você tem várias categorias de produtos e a gente pergunta o que influencia mais. Então, vejam que essa onda vermelha aqui, ela é experiência anterior. Essa azul é família. Então, as pessoas, elas gostam, para comprar produtos, elas gostam de perguntar para os outros. Como elas gostam também das experiências anteriores. Mas é óbvio que as mídias criaram primeiro esta necessidade de consumir os produtos. E tem o papel da mídia antes disso.
Então, quando a gente olha para essas informações, é interessante você observar, por exemplo, aqui, ó, bebidas alcoólicas para os jovens, eles vão procurar com os amigos. Quando você pensa numa coisa como telefone celular, ele vai lá na internet. Então, para cada categoria de produto, tem um jeito diferente dele buscar. E, óbvio, depende muito da estratégia da marca. Então, ele quer falar para muitos, de que jeito ele quer falar, ele vai usar os meios de comunicação que têm maior propriedade, maior aderência para levar aquela comunicação. Então, isso aqui é um gráfico que eu gosto muito. Uma outra coisa que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando muito, muito, muito no Ibope, é o Behavior Target. A gente está falando de uma audiência, isso daqui é uma audiência de televisão, 24 horas por dia. Eu acho que a gente monitora a audiência de todos os segmentos da população, minuto a minuto. Então, são 1.440 minutos, 365 dias por ano. Então, é uma sofisticação muito grande para monitorar essa audiência. A gente tem todos os dados demográficos, mas agora a gente está cada vez mais precisando saber comportamentos. E quando a gente pensa em comportamentos, a gente tem que pensar assim, as pessoas são iguais? Né? Então, está na hora da gente derrubar aquela barreira de falar, só falo para sexo, classe, idade, dado demográfico. Eu falo para pessoas. Aqui peguei um exemplo, gente, só para vocês entenderem que, se eu falo com umas pessoas, por exemplo, se eu buscar pessoas jovens de espírito, que são aventureiros, que eles têm o hábito de se cuidar, fisicamente eles estão praticando esporte, eles cuidam da alimentação, eles têm uma série de comportamentos ligados à saúde. E eu faço o contraponto com as pessoas que não têm esse hábito. Será que elas consomem televisão do mesmo jeito? Isso é uma curva de audiência, gente. Na curva de audiência, vocês podem observar, o consumo de televisão é completamente diferente. Então, aqui, você tem as pessoas que cuidam da saúde e as pessoas que não são tão ligadas com a saúde. Então, vejam, se você vai fazer uma campanha, obviamente, se você quer falar com as pessoas que cuidam da saúde, o horário das veiculações tem que ser nesses momentos. Se você fosse trabalhar com target demográfico, talvez você fosse fazer a campanha nos mesmos horários. Então, agora, trabalhar com esses targets comportamentais é fundamental. E a gente pôde fazer isso depois de estudar muito, de fazer fusões de dados, estudar, avaliar comportamentos. E aí a gente conseguiu chegar nesse modelo que eu acho que vem para ficar, que é o Behavior Target, que tanto é utilizado na internet, agora chegou para a televisão. Então, e aí você olha, assim, os gêneros de programa para aquelas pessoas que cuidam de saúde, não são gêneros completamente diferentes daqueles que não se cuidam tanto. Então, por exemplo, quando a gente fala dos que cuidam da saúde, documentário para ele é o gênero que ele mais gosta. Quando a gente fala dos que não curtem tanto a saúde, eles gostam de ver um Oscar, tem outra pegada, são diferentes. E quando você vai mais a fundo na tática, você vai olhar que os programas também são diferentes. Então, vejam que existem várias oportunidades de ter contatos diferentes aí com esses targets, né? E eles também são super multimídia. Eles estão lá, estão assistindo a televisão, estão na internet, estão fazendo tudo ao mesmo tempo. 62% dos jovens dizem que fazem tudo ao mesmo tempo mesmo, né? Então, eles precisam de facilitadores. Quais são os facilitadores? O iPad, o telefone celular, o computador. E aí, como é que a gente vê isso? Olha, 8% possui tablet. Desses que possuem tablet, 6% usam o tablet para acessar a internet. Dos que têm televisão, 44% têm TV digital e 47% têm TV paga. Quando nós falamos do celular, olha que número interessante, pensando que essa tá na mão da pessoa, né? 95% tem celular e olha como está crescendo o smartphone. 34% já tem um smartphone. E quando nós falamos do computador, do notebook, 82% são internautas, 92% navegam na internet e 58% baixam vídeo, veem pela internet vídeos, enfim. Olha como eles são multimeios e multiplataformas. Então, quando a gente pergunta para eles o que eles esperam viver no próximo ano, esses jovens dizem, eu quero comprar o meu primeiro automóvel,
13%, enquanto que na população só 6% tem esse desejo. Eu quero começar a universidade, 11%, comprar uma casa. Então, quando você pensa no jovem que vocês conhecem, esses são foram os nossos desejos, né? Queria ter um carro, queria comprar um apartamento, queria viajar mais, enfim, são os desejos dos jovens. Começar no meu primeiro trabalho. Então, esses são os desejos deles. Mas eles têm medos também. Quais são os principais medos desses jovens? Não atingir os objetivos pessoais, é a primeira coisa. Não ser feliz na vida, perder os seus familiares e amigos, não atingir os objetivos profissionais e ficar doente ou incapaz. Nós estamos falando com seres humanos, então eles lidam com esses medos e têm sonhos, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar. E, para finalizar, está aqui uma coisa que é clara, né? A revolução ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, que às vezes as pessoas acham que o digital é que está mudando o comportamento. Na verdade, ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Esse foi só o pano de fundo para agora todo mundo ver que eles saíram do Facebook e eles estão na rua. E é isso aqui, gente. Obrigado, viu? Dora, obrigado. Deu uma aula maravilhosa aí para a gente, acho que extremamente proveitoso. E eu já vou cancelar hoje o cartão de crédito dos meus filhos, inclusive. Eu não tinha ideia que eles achavam que podiam gastar mais. Agora o nosso André Gustavo. Oi, bom dia, gente. Bom, primeiro, obrigado a PP, obrigado, Renato, pelo convite, é um prazer. Eu trouxe um caso recente de Nike, que foi essa campanha que a gente lançou no fim do ano passado, que chama Ouse Ser Brasileiro. Eu vou tentar fazer algumas conexões com o que a Dora acabou de falar, sobre o comportamento do jovem, mas eu preferi trazer um caso prático. O assunto é futebol, então a gente sabe que o Brasil é conhecido por ser o país do futebol. A questão é que, nos últimos anos, o jogo futebol mudou bastante, né? E o problema é que o futebol no mundo ficou muito parecido. Então, os jovens brasileiros começaram a querer jogar futebol como o padrão, que é basicamente o padrão europeu, que é mais físico, mais forte, menos solto, menos livre. Então, esse jovem estava muito obrigado a jogar futebol de um jeito que não é um jeito dele, e com isso o futebol brasileiro, em vez de inspirar o mundo, passou a ficar mais careta e mais quadradinho, mais parecido com o resto do mundo. E o Brasil começa a perder aí, o futebol brasileiro começa a perder justamente o seu diferencial, que é a liberdade e o talento. Um futebol que é conhecido historicamente por inspirar os outros países. Então, com Pelé, com Ronaldo, com, enfim, futevôlei, tudo que a gente criou. Né? Eles falam que o inglês inventou o futebol e o brasileiro tornou o futebol assistível. Então, essa diferença do futebol brasileiro é que a gente começou a perder. Tem a Nike, que tem como target esse jovem, que a gente tem até um termo lá dentro para descrever. Então, as campanhas são feitas para o jovem que quer ser jogador de futebol, para aquele momento de 16, 17 anos em que ele vai ou não vai ser jogador profissional. Então, todas as campanhas são feitas com esse olhar, e a gente espera que, a partir daí, gente que já passou dessa idade, já não vai mais conseguir ser jogador profissional, também se inspire pelo ponto de vista da marca. Então, com a Copa das Confederações, né, o Brasil entrou numa nova jornada para se encontrar com essa nova geração rumo à Copa do Mundo no Brasil. Então, a ideia da campanha é simples, né? O futebol brasileiro é sobre se permitir jogar do seu próprio jeito, ao invés de imitar um jeito consagrado e comoditizado. Cada um de nós imagina um jogo de uma forma diferente. É isso que faz o futebol brasileiro fenomenal, criativo e surpreendente. Então, o jeito como cada um dos jogadores vê o jogo deveria ser peculiar. E a mágica do Brasil é juntar todos esses jeitos diferentes no mesmo time. Então, a Nike dá essa mensagem ao mesmo tempo para a seleção brasileira e para o jovem que está começando a querer ser profissional agora, né? Então, ao estimular esses jovens a trazer o seu próprio estilo para o jogo, a gente está desafiando eles a ousar jogar um futebol fenomenal, porque ousar, arriscar e ser fenomenal é a síntese do futebol brasileiro. Porque ninguém joga como a gente, então o tema da campanha é ouse ser brasileiro. Tenha coragem de jogar como o Brasil sempre jogou e não tente imitar os outros. Então a campanha... o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa das Confederações, né? Então o momento era bom, mas o futuro
de certa forma, ainda incerto e uma expectativa grande sobre a Copa no Brasil, a gente quis trazer a discussão por que o futebol brasileiro é o melhor do mundo. E aí a gente criou um debate sobre o que faz, historicamente, o que fez o futebol brasileiro ser o melhor. Então a gente trouxe... as pessoas faziam perguntas, né, e o Neymar e o Ronaldo respondiam. Então o Neymar, por exemplo, porque nossa história tem craques como você? Para a pergunta, por que o futebol brasileiro é único? E esse post, que é um post super simples, que eram bolas diferentes, né, e o post dizia que a gente joga com qualquer bola, as pessoas reagiram super bem. Elas identificam que é verdade, que o futebol brasileiro é diverso e qualquer coisa para a gente vir a bola, e tem pouca regra, e o improviso e a vontade são as características mais fortes. E aí, para começar a campanha, né, a gente criou as silhuetas, né, para mostrar que cada jogador tem a sua própria identidade e cada jogador tem o seu lema. Né? Então, no caso do Bernard, que é pequenininho, cresça em campo. No caso do Paulinho, chama responsa. No caso do Neymar, joga moleque. O Davi Luiz passa por cima. Então, cada jogador tem o seu tema, que na verdade é o seu jeito de jogar e é o seu jeito de ver o jogo. Então a gente começou com essas silhuetas, e aí, como a Dora estava dizendo, esse jovem, esse target nosso, hoje ele é multicanal, como é que é? Tradigital. Então a gente começou a lançar silhuetas em outros ícones que eles também admiram, que estão fora do futebol. Por exemplo, Thiaguinho, o anúncio que a gente fez de print, de revista, era uma cartela cheia de adesivos para ele poder nos ajudar a espalhar a campanha pela cidade. Então, as próprias pessoas começam a colar isso fora da mídia tradicional. Então, essa foi a fase das silhuetas. Então, esse era o kit que vinha, né? Os adesivos e os posters dos 6 jogadores. E aí teve o jogo Brasil em Honduras, em que a gente levou a campanha para os próprios jogadores. Então, por exemplo, essa é a chuteira do Davi Luiz, com passa por cima. Então, além de estar nas ruas, a gente conseguiu entrar no próprio campo. Esse aqui é o kit do Neymar, que ele postou junto com outras marcas que ele gosta, enfim, que ele usa, como o Beats. Então, começa a fazer parte da vida real do atleta, em vez de se parecer só propaganda. Então, essa é a chuteira do Bernard, por exemplo. E aí também em outros pontos de contato, né? Esse jovem é um jovem que vê TV, é um jovem que está na internet, mas ele também anda de metrô, por exemplo. Então isso é uma estação de metrô toda dressada com a campanha. Nos campos de futebol, onde ele joga a bola de verdade, então a gente conseguiu falar com cerca de 300 mil jovens pelo Brasil inteiro, dressando os campos de futebol com o tema da campanha. Isso parece muito Photoshop, mas é uma foto de verdade. É um stencil gigante em um desses campos de treinamento, com a silhueta do Neymar. Então, o papel da Nike também é inspirar esses meninos a dizer, cara, você vai conseguir ser jogador profissional. Então, ele está treinando no lugar que está a silhueta do Neymar, joga moleque, enfim. Tentar inspirar que cada um jogue o seu jogo. E aí foi também uma coisa muito legal, porque a campanha virou produto. Então, as silhuetas, que eram uma fase de lançamento da campanha, acabaram indo para a loja, viraram 6 camisetas. E é um produto que vendeu super bem no fim do ano passado. Então, legal também a Nike dar essa liberdade para a agência, que uma peça da campanha pudesse chegar a ser vendida. E uma outra ideia para deixar o jovem participar da campanha e se aproximar mais ainda da marca Nike, a gente criou um aplicativo bem simples, que você tirava uma foto da sua própria silhueta com a câmera do computador, você subia a sua silhueta no aplicativo, criava a sua camiseta, e aí no nike.com.br, que é o e-commerce, você fazia a sua própria camiseta. Então você podia ter uma camiseta com a sua silhueta como parte da campanha que tem as silhuetas dos jogadores da seleção. Então a gente fez 43 mil silhuetas, esses jovens fizeram 43 mil silhuetas no aplicativo e cerca de 2 mil foram para o e-commerce para imprimir a sua própria camisa. Essas são silhuetas de pessoas de verdade. E a gente ainda tentou trazer os consumidores para a campanha. Então, eles fizeram suas silhuetas, muitos trocaram a fotinha do perfil do Facebook pela sua foto com a silhueta, e a gente subia no perfil da Nike algumas silhuetas de pessoas, desses jovens, de pessoas comuns. Então, eles vieram para dentro da campanha. O lançamento de Ou Ser Brasileiro foi Trend Topic no Twitter, então, e teve 10% de engajamento, que é o dobro das melhores taxas do Twitter.
E além disso, para conectar com o jovem traditional, a gente criou um evento no Rio, que foi o lançamento da camisa da seleção e o lançamento do conceito Ouse Ser Brasileiro. Então, teve um show no aterro do Flamengo, que inclusive choveu no dia, vocês podem ver pelos guarda-chuvas, mas a gente trouxe o conceito Ouse Ser Brasileiro do futebol, da rua, das escolinhas de futebol, para a música, para outros pontos de contato desse jovem, que não só futebol. Então, a camisa foi lançada com jogadores, mas a gente também teve shows de artistas, essa é a Anitta, de outros ícones também do universo desse jovem. E aí, depois disso tudo, o filme. Então, não é que a Nike ou que a gente deixou de fazer propaganda, né, deixou de fazer comercial de TV, mas hoje a gente inclui o comercial numa estratégia muito maior, né, que pega o jovem desde o lugar onde ele treina futebol, até a internet, até dar ferramentas para ele nas redes sociais, para ele fazer o perfil dele como parte da campanha, e depois disso, finalmente, vem o comercial. Então, a ideia do filme espero que dê para entender assistindo, mas que cada jogador vê o jogo de uma maneira. Obrigado. E aí a gente lançou o filme também de uma maneira bem forte. A gente só fez essa versão de 1 minuto e meio. A gente lançou no Fantástico. No dia seguinte, quem diria, Nike comprou uma novela 3. Então, a gente foi bem forte na mídia também. Como a Dora mostrou, TV aberta tem 90% de penetração nesse target. Então, para que também desperdiçar uma arma tão poderosa? Então, a gente lançou o filme na TV, simultaneamente ao online. Imediatamente a coisa teve milhões de impressões no online. É bem comum também quando a gente consegue conteúdos legais, e assim, eu gosto desse comercial, acho que ele é um conteúdo diferente do que você vê num break normal da TV, imediatamente tem uma reação no online. Então, o filme passa uma vez no Fantástico, você pode ir para o Twitter, que está lá no... Não só Trend Topic, sim, também, mas está lá milhares de comentários. Então, as pessoas entram e falam, putz, vocês viram o filme da Nike que acabou de passar? Então, todos os amigos daquele cara começam a procurar o filme da Nike no YouTube, por exemplo. Então, a gente lança na TV com canhão, quem não viu vai ser impactado pelos próprios amigos no digital e vai buscar o comercial no digital. Então, é bem interessante acompanhar. E para as agências, eu acho que vale você ver que quando o conteúdo é bacana, ele transcende a mídia que você pagou. Então, também é mais um aprendizado. Então, milhões de views online. Esse foi o anúncio de revista, né, que vinha com os adesivos para as pessoas poderem colar a campanha em caderno, o cara que está na faculdade, colar no carro, colar na mochila. E foi a campanha mais comentada do mundo nas primeiras 24 horas, porque como é Nike, como é seleção brasileira, também interessa a vários outros mercados. O vídeo de esporte mais visto no YouTube também, né, assim que foi lançado. E também, um dado, é o post mais comentado, compartilhado e querido da história da Nike. A gente postou o filme 3 vezes, como post mesmo, e todas as vezes tem tipo 200 mil likes, 100 mil shares. Então,
de novo, a força do conteúdo adequado para esse jovem no lugar certo. Isso é muito legal também, porque a gente viu que os consumidores começaram a adotar o tema da campanha. Então, isso aqui são fotos do sorteio das chaves da Copa. Então, as pessoas tirando foto do sorteio das chaves e postando, pode vir Croácia, pode vir Alemanha, pode vir qualquer um, porque ninguém joga como a gente. Então, no momento que a gente viu os jovens adotando o tema ouse ser brasileiro e ninguém joga como a gente, como uma expressão da vontade deles, a gente vê que a campanha funcionou. Esse cara está falando, vai Brasil, o primeiro passo rumo ao Hexa, a nação inteira vai torcer hoje, e tal, hashtag ouse ser brasileiro, foi no dia do sorteio da Copa. E aí a gente vê eles usando, eles repostando o filme, né, e defendendo a ideia, né? Não só no futebol, mas na vida, ouse, arrisque-se, pois ninguém no mundo é igual a nós. Ouse ser brasileiro, orgulho de ser Brasil. E eles começaram a espalhar mais ainda a ideia da campanha. Enfim, aí em 30 dias, ouse ser brasileiro foi mencionado 33 mil vezes no Twitter, 4 vezes mais do que a campanha da Adidas, que não é sacanagem, é que a gente compete contra uma outra marca que patrocina a Copa do Mundo. Então, você vê no evento de lançamento da Copa a campanha da Nike aparecendo bem mais do que da que patrocina a Copa, é uma maneira de medir se a coisa está funcionando. Então, foi super bem a campanha. E para fechar, é isso. Ninguém joga como a gente. Obrigado, gente. Enquanto o Zé Borges se prepara aqui, vamos preparando as perguntas. A gente tem o pessoal distribuindo papeizinhos aí. E quem estiver fora, pelo Twitter, por favor, espaço livre para participação. Pessoal da Metodista, pessoal de Londrina, de Bauru, Uberlândia, estamos aqui à disposição. Esse debate é patrocinado pela Rede Globo, pela Editora Abril, o Estado de São Paulo e o Jornal Metro. Oi, gente, bom dia. Vamos lá. Agradecer primeiro ao Renato pelo convite, à PP por disponibilizar essa manhã. Bom, a minha apresentação, depois de ter visto a Dora com informações fundamentais sobre o mercado e sobre o jovem, e o André, num case fabuloso, né, de Nike, eu posso dizer que eu trouxe os comerciais. Tá? Agora é a hora dos comerciais. É o break. Vamos fazer um break comercial. E o que eu trouxe para vocês é uma pesquisa que foi feita dentro da Interpublic, acho que 2 anos atrás, sobre o jovem. E o que eu vou fazer aqui é tentar materializar algumas descobertas dessa pesquisa com alguns comerciais de uma marca que fala eminentemente para o jovem, que é a Axe, que são os desodorantes Axe. Axe é uma marca muito conhecida, já relativamente antiga, e cujo cerne, né, cujo DNA é o jovem. E vamos ver se eu consigo fazer esse paralelo de acordo com as descobertas que essa pesquisa trouxe. Eu acho que é a pesquisa de 2012. Isso não é nada, porque é o que eu acabei de falar, é sobre a pesquisa. Depois, se alguém quiser um pouco mais de informação sobre a pesquisa, eu posso disponibilizar. Talvez assim, a primeira descoberta é isso, né? Os adolescentes buscam e valorizam a autenticidade. Então aqui nós estamos falando de sair do lugar comum, nós estamos falando de ser inovador, de não ter medo de ousar e de traduzir isso através de atitudes típicas dos jovens, que é a desconstrução, né, do que eles acreditam que seja o normal. E eu vou mostrar alguns comerciais que eu acho que traduzem também isso. Axe, nova fórmula, agora com efeito prolongado.
got to do it really do come true. Hello? Oh, I must have fallen asleep. What time is it? Novo Axe Excite. Até os anjos cairão. Experimente proteção para suas axilas ou perfume para seu corpo. Bom, dando continuidade à pesquisa e algumas descobertas dela, que eu acho que é muito interessante, é uma mudança realmente do que era o jovem antigamente para hoje, é essa coisa de hoje o jovem ele está em busca de um sonho possível, um sonho atingível, um sonho, ele não está mais pensando em alguma coisa completamente fora do universo onde ele vive. Então, em vez de grandes aspirações, eles estão em busca de conquistas diárias, conquistas que vêm através da repetição, do dia a dia, de uma coisa que ele possa construir por si mesmo, né? E vamos dar uma olhada em 2 comerciais que eu acho que trazem um pouco isso. Baby
Passa sua beleza aí, cara. Vai, sua beleza, passa pra cá. Vai. Passa pra cá. Vamos. Tudo. Eu quero tudo. Vai. I remember her. Not a girl, but the girl. The brains behind the all-time top 10 comic book vixens only wish they could conjure a siren the likes of Susan Glenn. Beneath my feet, my own private earthquake registered an 8 when Susan Glenn was near. In her presence, all that was beautiful before she arrived turned grotesque, and in her shadow, others became goblinesque. If she approached, Susan Glenn didn't walk. She floated, accompanied by pyrotechnic spectacles that left me feeling a foot tall. She embodied every desirable quality I'd ever wanted. In my mind, I was a peasant before a queen, and so Susan Glenn and I were never a thing. If I could do it again, I'd do it differently. Bom, dando continuidade às descobertas da pesquisa, que é uma obviedade, mas às vezes a comunicação esquece, a propaganda esquece, de não se levar tão a sério, né? O jovem, principalmente, é muito, muito ligado ao humor, muito ligado às relações divertidas, a uma experiência de vida mais bem-humorada. E, obviamente, isso tinha que sair na pesquisa. Vamos dar uma olhada em comerciais que fazem rir. Muitos homens sofrem de um pequeno problema: a transpiração precoce. Pode ser por nervosismo, insegurança. É algo que eles não podem controlar. Então, perdem não só a confiança, mas principalmente as mulheres. Nova linha de antitranspirantes Axe. A transpiração precoce pode ser controlada. Para mais proteção, siga o Prata. All you ladies gon' feel me now. It's good to be the king, number one sexy chicks. Every day taking trips, all my ladies love this. Check my bling, yeah. I ride fly on my plane sky high. It's a thug's life. All you ladies, you can feel me. You got me all sweaty, I thought you liked that. I told you I'm the king, don't you wanna be my queen? My mansion and my pool, everything's for you. I don't even have a clue, baby, tell me what to do. O que mais? Essa coisa de sim, ele está mais vaidoso, o jovem está mais vaidoso, principalmente os homens, né? Essa é uma grande diferença de alguns anos atrás. Mas ele não deixa de querer ser masculino, e de deixar óbvio isso para as outras pessoas e para a sociedade. Acho que esse é um tema importante também nesse momento aí de que nós debatemos bastante do politicamente correto, né? E aqui tem um pouco de volta às origens, principalmente no sentido do homem, né? Vamos dar uma olhada em alguns comerciais. Jeremias usa desodorante spray e desperdiça 5,42 ml em cada aplicação. Isso equivale a desperdiçar 2,8 garotas por dia. Em 7 anos, Jeremias desperdiçou 7.200 garotas, quase a população de uma cidade pequena. A cidade das garotas que Jeremias desperdiçou. Agora Jeremias usa um novo aerosol Axe Compact, que não desperdiça nada. E ele vai recuperar todas essas garotas. Nova linha Axe Compact em aerosol.
Outra constatação, né? Eles vivem o consumo da expectativa, não o que já existe, mas o que vem pela frente, o que vai vir no futuro. Então, eles buscam oportunidades para experimentar, expor e validar a sua busca por atualização e autodefinição. E tem essa coisa de tentar ser menos medrosos e se exporem mais, correrem atrás do que querem. Vamos dar uma olhada no que temos. It's in your heart, it's in your heart, your beauty. And even in this world of lies, there's purity. You've got innocence in your eyes. Even in this world of lies, you're still hopeful, very sexy. Okay, okay, feel we may come. Feel we may come. Feel we may come. Feel we may come. So run, 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 run. Mix 1 and 2 and make the new X3. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, this is chemical. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. 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 Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, pretty chemical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. I'm living like you and me. The whole world wants to see how crazy this can be. And I won't fall on my knees. O fim do mundo está próximo. Aproveite agora ou nunca mais. Novo Axe 2012. O último Axe. Use perfume para o corpo e antitranspirante para as axilas. Ainda bem que o mundo não acabou, né? Bom, aqui é um tema que eu acho que é absolutamente atual, apesar de ter sido já detectado em 2012, é um pouco do que a Dora falou no final, né? Que é essa história de através da tecnologia, né? Os jovens eles têm condições hoje de terem uma voz mais ativa, de se expressarem melhor, se mobilizarem mais, com todas as questões ao redor disso que podem acarretar. Mas eles estão sempre em busca de algo melhor, de um mundo mais correto, mais humano, e as redes sociais e toda a internet, o digital, hoje em dia ele permite que isso seja feito mais rápido, com mais força, e não sabemos exatamente com que consequências. Mas esse último comercial mostra isso. Vamos dar uma olhada. Mickey!
Make love, not war. With New Axe Peace. É isso, gente. Obrigado. Bom, agora estamos aguardando as perguntas aí, quem quiser participar, quem tiver questões para colocar. Agradecer realmente o conteúdo brilhante que os nossos debatedores trouxeram hoje aqui, uma aula de como lidar com, como conviver com os jovens na mídia, como lidar sobre todos os aspectos, né? Como é que encontra, como é que acha, como é que convive, interage. A primeira pergunta que vem aqui, de certa forma foi tratada e até abordada por alguns, mas acho que vale talvez os três darem uma explorada melhor. O que mudou de fato? Se foi o jovem ou as oportunidades de consumo de mídia? De certa forma já foi dito que em parte o jovem mudou, em parte a mídia mudou, mas na essência, quer dizer, o que realmente está por trás dessa revolução? É realmente o jovem que está cada vez se comportando de forma diferente, ou as oportunidades de mídia que estão possibilitando ao jovem atuar de forma diferente na mídia? Está livre para os três aí. Ok, vamos lá. É uma pergunta que acho que, não sei se ela é óbvia de responder, mas quando a gente fala do jovem, né, ele vive, eu acho que é uma característica do jovem eternamente, né? O jovem parece que nasce para mudar o mundo. Então, a mídia, ela propicia, né? Eu acho que a mídia, ela traz, é um facilitador na vida do jovem para fazer essa transformação. Então, eu acho que é uma inquietude que é do jovem, uma característica do jovem, e que todos os facilitadores que tiverem ao alcance dele, ele vai usar, e não vai deixar de usar, e acho que e usa com muita propriedade, e ele tem que fazer parte ele vai buscar a realização dos sonhos, ele vai buscar o que tiver que mudar, e ele luta por um ideal, e acho que ele vai fazer isso com o que ele tiver na mão. Então, acho que a mídia é um grande facilitador para isso, e a gente que trabalha com comunicação sabe muito bem como o poder da influência, né? Essa campanha da Nike é fantástica. Você vê essas produções da Nike, eu lá ali, estava ali babando. É fantástico. Então, não há quem não se influencie pela mídia, né? Eu acho que isso, não só o jovem, como todos nós, né? Não, tinha um negócio na apresentação do Zé que a gente vê em Nike também, que os ídolos estão muito mais próximos, né? Acho que passou aquela coisa da celebridade, falando mais de esporte, mas da celebridade muito afastada, né? Você vê a diferença do Michael Jordan para um Neymar, né? Você vê foto do Neymar todo dia, no Instagram do Neymar, no Facebook do Neymar, você tem muito mais o lado pessoal. Então, acho que os ídolos estão muito mais acessíveis, e isso foi a mídia que mudou, não o jovem, né? Mas traz o lado humano que aproxima muito mais o jovem dos seus ídolos. Isso eu acho que é novo, né? Eu concordo. Eu acho que o jovem continua sendo jovem, fazendo o papel do jovem e vivendo. Essa coisa das novas possibilidades, oportunidades de mídia que você citou, eu acho que é a grande diferença. É quem faz uma conexão diferente entre o jovem e a realidade. E uma conexão diferente entre os jovens. Acho que isso é fundamental. Quer dizer, quem tem filho de 15 anos para frente percebe isso diariamente, né? Quer dizer, o digital, principalmente, que é um fenômeno novo, relativamente novo, está possibilitando que eles tenham interações numa velocidade que a gente nunca imaginou, com um conteúdo que a gente nunca imaginou, e com uma destreza que também era impensável anos atrás. Então, acho que a nova tecnologia, sim, ela é a responsável por essa nova atitude do jovem, em grande parte. Legal. O Paulo Schoeli pergunta: a comunicação com target jovem prescinde da linguagem local? É para o Zé Borges essa pergunta. Olha, eu acho que não. Se tem uma coisa que aconteceu muito com o jovem nesses últimos 10, 20 anos, é ele ter virado cidadão do mundo, né? E, de novo, o responsável por isso foi a era digital, né? Quer dizer,
Hoje, eu me lembro quando eu comecei em publicidade, que a gente esperava os famosos anuários, né, da comunicação, de grandes festivais do mundo, e aquele anuário era a referência quase que para a vida toda nossa durante aquele ano. Só ia mudar no próximo anuário, que você ia ver o que o mundo estava fazendo. Hoje em dia, isso é feito online, on time. E o jovem, como ninguém, sabe aproveitar isso. Eu tenho 3 filhos, um deles tem 12, e ele joga diariamente com o mundo todo através de um jogo, fala aqui, com a Austrália, e isso eu não sei, há 20 anos atrás era absolutamente impensável. Então, eu acho que não, acho que hoje o jovem ele é multiplataforma, ele é multimídia, e ele é multilinguagem também. Antigamente, só o presidente dos Estados Unidos podia brincar de jogar com o mundo todo, né? Agora, qualquer jovem já pode. Outra pergunta que veio aqui, o comportamento do jovem é o mesmo, independente da classe social? É o Marcos Castanho? Cantarino. A pergunta está aberta, a gente pode perguntar para a Dora. A cota do Zé já está estourando. As pesquisas elas servem justamente para embasar isso, para te responder a pergunta. Eu não tenho aqui assim de cabeça, mas obviamente existem particularidades entre os próprios jovens, né? Então você tem jovens de classes econômicas diferentes e alguns comportamentos são diferentes, sim, e acho que aí vale a pena estudar o que você precisa descobrir desse jovem. Dependendo da categoria de produto que você está falando, você vai ter consumo de mídia diferente, porque é aquela coisa que a gente está falando. O acesso é diferente por classes econômicas, né? Então, se você pensar em internet, agora ela está um pouco mais presente na vida das pessoas, mas ela não está em 100% dos lares brasileiros. Então, às vezes, um jovem de uma classe econômica mais baixa, ele não tem acesso à internet tão fácil. Daqui a pouco ele vai ter, e não vai ser através de um computador, não, vai ser através do mobile, porque o computador é mais difícil dele ter e o mobile é mais fácil. Então, eu acho que a gente tem diferenças, sim, que existem entre eles e muitas coisas semelhantes. Então, precisa ver exatamente o que a gente quer de resposta. Então, é saber fazer a pergunta e as pesquisas estão aí justamente para investigar. Por isso que eu acho que quando você... eu acho que nunca tivemos um momento tão propício para a pesquisa como a gente tem agora, porque o mercado está muito sedento por informações. Então, a gente sai da era do achismo e vai para a era da constatação. Então, eu acho que por isso que os institutos estão aí para prover essas informações, porque a gente não tem mais tempo e nem dinheiro para desperdiçar. Então, tem que ser mais assertivo na comunicação. E, para ser assertivo, você tem que direcionar muito bem para onde você vai. Tá? Tem uma pergunta aqui para o André, bem interessante. Com a emergência das classes C e D e sua presença em redes sociais, as marcas encontram um dilema: se identificarem com esses grupos consumidores ou evitar a identificação. Tipo, não queremos ser marca de funkeiro, né? Qual a sua orientação a marcas em relação a esse dilema? A pergunta vem de Carlos Luneda, da Taterca TVC. Acho que a gente não tem essa escolha, né? A marca não escolhe para quem vai vender ou com quem vai se relacionar. O que a gente defende, e eu vou falar da Widen, e eu acho que talvez essa pergunta tenha sido feita por causa de Nike, a gente constrói junto com a Nike um ponto de vista da marca. É assim que a marca pensa, é isso que a marca acredita. Quem vai se identificar com isso, geralmente está muito bem distribuído entre as classes sociais. Então, quando a marca tem uma voz e tem uma ideia, a gente não tem essa preocupação. Então, eu acho que é a maneira mais correta de responder a pergunta. Aí, jamais a gente vai, de novo, no caso da Widen, jamais a gente vai evitar um target ou como, sei lá, a Abercrombie nos Estados Unidos fez um negócio super engraçado, que ela queria pagar um cara de um reality show lá para parar de usar Abercrombie. É engraçado, mas é ridículo ao mesmo tempo, né? A marca não pode escolher quem vai usar seus produtos. Isso a gente jamais faria. Mas não, acho que, de novo, se a gente está falando de Nike, a classe CD é super importante. E é uma marca global e tem produto para todo mundo. E é uma marca aspiracional. Então,
não tem nenhum problema, e a gente nunca escolhe, na verdade, com quem a gente está falando, e a maneira como a gente faz isso é apoiar as pessoas que se identificam com o ponto de vista da marca. Tem uma pergunta sobre Axe que eu vou passar para a Dora. Não, que não quer responder mais. Para quem conhece muito de Axe. Da Lana Zurita, Arenas ESPM. Considerando a participação política e o aumento do nível crítico dos jovens, devido ao maior acesso de informação, quais os cuidados que devem ser tomados para que uma campanha não seja mal recebida? Por exemplo, o posicionamento de Axe é muitas vezes visto como machista. Eu vejo um problema contrário acontecendo. Eu vejo um problema das marcas não assumirem nenhuma postura ultimamente. Isso tem trazido malefícios grandes para a propaganda. A marca ela tem que defender alguma coisa. Ela tem que defender algum ponto de vista. Ela tem que ter personalidade. Um dos maiores exemplos de marca com personalidade é a Axe. É um sucesso mundial. Ele tem, sim, um comportamento, uma atitude controversa, e é proposital, que é uma das grandes forças que essa marca tem em relação à comunicação com o jovem. Eu diria que Axe é um dos últimos bastiões da criatividade absoluta no sentido de defender uma causa. E isso, às vezes, ela leva bastante pancada por causa disso, porque o mundo hoje está, através ou de pessoas ou de instituições, buscando uma pasteurização, via de regra, né, do politicamente correto. A Axe não tem nada de politicamente correto. Então, ela, às vezes, sofre com isso e recebe, sim, muitas críticas. Eu, particularmente, torço para que a marca continue defendendo seus pontos de vista. Não é um ponto de vista que 100% da população vai apoiar, mas é um ponto de vista claro, um ponto de vista legítimo e absolutamente de sucesso. O que eu tenho para dizer é isso. E eu vou emendar e vou te passar a palavra. Eu queria perguntar o seguinte: campanhas politicamente corretas, de fato, conseguem interagir com o jovem? Via de regra, não. Via de regra, consegue interagir com quem fez a pesquisa e mostrou que deveria ser politicamente correto. É um problema. Essa é uma questão fundamental que está acontecendo no mercado. Eu não vou levantar nenhuma bandeira específica, mas nós passamos por uma bundamolização da propaganda. Desculpa o termo. Não sei se eu cunhei de alguém, mas com Z ou com mas o fato é que está muito difícil realmente para você hoje ter um posicionamento corajoso dentro das grandes mídias, porque de repente o mundo virou um mundo perfeito, cheio de pessoas, né, maravilhosas. A gente pensava que o mundo era redondo e ele é quadrado. Exatamente. Eu tinha estava vendo aqui, inclusive, uma diretora de planejamento fez um desenho sobre o mundo, né? Cara, o mundo. Ela falou assim: leva isso lá, apresenta lá. Então eu vou apresentar só a ideia. Só a ideia. É o mundo redondinho, aí ele vai se transformando, ele se forma num formato de coxinha. É um mundo coxinha. O mundo está virando uma grande coxinha. E as marcas corajosas estão sofrendo muito com isso. Eu não sei se isso é cíclico, se isso um dia vai terminar, ou vai piorar, ou vai melhorar, mas lutar contra a bundamolização é fundamental. Na Widen a gente fala palmolescência, também é uma outra... Tá bom. Inclusive os dois juntos. Inclusive uma com a outra pode com dois S? O Ícaro que adora. Não, é SC. Não, mas eu fico nervoso com esse assunto, porque as marcas tira do sério isso aí. Não, eu brincava que a gente devia fazer uma palestra que é assim: por que a sua marca nunca vai ser a Nike? Que qualquer palestra do mundo que você vai tem Nike, Apple e Axe. Eu sou muito fã do trabalho de Axe. Mas a gente devia pensar por que a sua marca nunca vai ser a Axe. Porque, você tem coragem, você aprova essas coisas, você tem um ponto de vista.
Então, para mim, as marcas que vão... Não é nem sobreviver, porque todas vão sobreviver, tudo bem, mas as marcas que vão continuar relevantes são as marcas que têm um ponto de vista. E a gente vive num mundo que nenhuma marca deveria querer ter 100% de share, certo? Acho que nem a Petrobras tem mais 100% de share. Então, tudo bem, se você não quer ter 100% de share, você não precisa agradar todo mundo. Então, a Nike não quer ter 100% de share. Podem continuar comprando os ASICs aí, não tem problema. Então, beleza. Então, os que se identificam com esse ponto de vista, que comprem Nike. Quem não se identifica é só não comprar. Não precisa querer tirar propaganda do ar, não precisa... Não compra. Se você acha que a Axe é sexista, compra a Rexona, que é da Unilever, também eles vão ficar felizes. Não tem problema. Crim, crim. Né? Crim, crim. Mas é isso. Então essa coragem, ela não é idealista. Ela é um negócio. Assim. A Axe é uma puta marca que dá um puta lucro, tem uma puta margem. As ações de Nike não param de subir. Você pode falar a mesma coisa de Old Spice. Tem uma visão, tem um ponto de vista que nem todo mundo gosta. E tudo bem. Precisa parar de querer agradar todo mundo. Uma pergunta aqui do Felipe Heimbeck, da Rede Globo. As campanhas voltadas para os jovens, por vezes, possuem conteúdos mais ousados e polêmicos. Tem a ver com o que a gente está falando. Como os clientes reagem às sugestões das agências? As campanhas são pré-testadas ou vale a intuição? Quer dizer, contar um pouco mais desse bastidor, do processo de levar a ideia para o cliente, como é que aprova, se pré-testa ou vai só na intuição, como é que funciona esse processo? Vale para os dois. Eu já me acalmei, gente. Não sei, a gente tem... de novo, vou falar só da Widen. A gente tem clientes que pré-testam e tem clientes que não pré-testam. Nike e Old Spice, por exemplo, não pré-testam. Esses podem tirar conclusões. Mas tem outros que pré-testam e tem coragem também. Então, eu não acho que o teste mata a ideia, porque eu também já vi o contrário. Já vi ideia super legal, que passou super bem no pré-teste, e aí os caras inventam uma desculpa para matar também. Então, não acho que o teste seja o grande problema. Eu acho que a grande questão é clientes que querem que a sua marca tenha um ponto de vista. Então, posso falar de Heineken também. É um cliente que a marca tem claramente um ponto de vista. Então, é muito mais fácil trabalhar. E se pretestar, a gente sabe o que a gente está procurando no teste, que não é agradar todo mundo. Então, tudo bem, não é fácil. Eu acho que hoje também os clientes mudam muito dentro das suas próprias organizações. Então, é raro encontrar uma pessoa que tenha a cultura e que personalize aquela marca por muito tempo. Isso também não ajuda. Mas eu não acho que o teste especificamente seja o pior matador de ideia, não. Ainda estou um pouco nervoso. Não, acho que eu tenho clientes que pré-testam e tenho clientes que pré-testam muito. O que eu posso dizer é o seguinte: depende do que você quer no teste, né? Seja pré ou pós. Eu acho que se o pré-teste ele tem um fim em si mesmo, é um grande erro. Se você vai pré-testar a colocação, a aparição de uma pessoa feia versus uma pessoa bonita, é impossível no pré-teste sair que a feia deve ser escolhida. E aí vem um comercial de Vivo com um menino ruivinho, feioso, que faz o sucesso que faz, que foi contra o resultado da pesquisa. E que se tivessem, graças a Deus não deixaram, que o bonitinho fosse escolhido, o comercial não seria o que ele é. Então, a gente tem que aprender que é mais complexo do que só um resultado linear de pessoas ao redor de uma mesa comendo coxinha e Coca-Cola, sem nada contra, mas no sentido de que elas estão ali para dar um ponto de vista que muitas vezes não é o ponto de vista quando elas estão na casa delas comendo a mesma coxinha com a mesma Coca-Cola. Só uma última coisa. 90% do que está no ar foi testado. É muito bom. Então, durmam com essa estatística. Não, durmam com essa estatística. 90% do que está no ar foi testado e superou os scores mágicos indicados pelos estudos de pesquisa.
é só isso. Hashtag fica a dica. Pergunta de Léo Mereu, da Mestiça Propaganda. O jovem inegavelmente interage, clica, visualiza e comenta. Os resultados de alcance são bem visíveis, mas em termos de retorno de vendas, quais seriam as formas de medir esses resultados? O cliente perguntaria, isso vai vender mais? Quer dizer, os clientes estão mais focados no resultado prático de vendas, ou esses resultados digitais de likes e compartilhamentos e tal, tem sido o foco? Como é que tem sido isso? Vai, Dora, vai que é sua. Eu tô na ponta anterior, né? Quer dizer, eu acho que vocês que estão lá fazendo as campanhas e vendo o que efetivamente acontece, né? A gente está na métrica, né? Então, quando a gente fala da métrica de internet, tem tantas métricas aí disponíveis, eu acho que estamos caminhando cada vez mais para ter métricas mais precisas desse mundo de internet e quanto é que é o retorno sobre o investimento efetivo de campanhas que combinem todos os meios, né? Mas para vocês que estão lá na linha, quer dizer, quando você tem lá uma campanha, como foi o caso da Nike, que você posta, você vê o engajamento do teu consumidor, isso vai propagando, ou uma campanha que começa na televisão, de repente o teu telespectador convida, através da internet, os que não estavam, né? Isso daí é uma extensão da campanha, que é fantástico, né? Então, acho que é saber aproveitar o máximo possível essas oportunidades, porque são oportunidades que são únicas. E se você estiver lá naquele ponto de contato, naquela hora, é saber aproveitar o momento e tirar o melhor proveito disso, né? Não, sim. Está apertando um pouco o assunto das métricas. Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro quando falam, de novo, vou usar a Nike de novo, só porque a gente trouxe aqui hoje. Falam, mas também, né, fazer essas coisas para a Nike. Mas a Nike quer vender também, gente. A Nike tem ações na bolsa, tem milhares de acionistas no mundo inteiro, as ações não param de subir. Então, quem pensa que fazer campanha para a Nike é não querer vender, é louco, né? Você acha que a Unilever não quer vender Axe? Quer fazer graça para a gente rir? Então, eu só queria dizer que essas coisas não são dissociadas. Boa propaganda e marcas que têm um ponto de vista querem vender. E nesses 2 casos estão vendendo bastante. Isso é uma coisa. A outra história da métrica... Eu tenho a impressão que os clientes e alguns donos, presidentes de grupos de comunicação globais, querem vender métricas e clientes se sentem melhor comprando métricas. Então, acho que a gente está inventando muita métrica. Se view for uma métrica, a gente só devia fazer novela 3. Porque o cara ficou orgulhoso. Meu vídeo teve 1 milhão de views. Na novela 3 tem quantos milhões, Carlos Henrique? 40? 50. Tá, faz novela 3, porque tem 50 milhões de views. Então, não sei. Eu acho que a gente precisa, de novo, concordar nas métricas antes, porque também, às vezes, 1 milhão de views e vendeu menos do que ano passado. Então, não sei. Acho que é mais concordar nas métricas e a agência está ciente das métricas pelas quais ela vai ser julgada, ou pelas quais a campanha vai ser julgada. Porque se é view, vamos comprar view. Se é venda, a gente vai ter que conversar um pouco mais. Então, eu só sugiro que as métricas sejam combinadas. Isso bate direitinho com uma das perguntas que chegou. O que mais seduz os jovens, marcas ou ofertas? Deixa eu falar um tequinho da métrica que eu acho que é importante. Eu tenho muita preocupação com esse novo momento de métrica. Porque, como todo, né, mercado, ser humano, a gente vai aprendendo, a gente que eu digo todos, vamos aprendendo a lidar com uma nova realidade, né? E a métrica hoje, dita assim, né, ela é perigosíssima, porque as pessoas estão aprendendo a usar a métrica a favor dos seus resultados. Então, eu acho que isso pode desvirtuar o resultado efetivo de uma campanha, o resultado efetivo de uma ação, através de mecanismos que turbinam métrica, que turbinam resultados digitais. A gente sabe que está todo mundo buscando o bônus no final do ano, e às vezes
É o que o André falou, vamos falar um pouco de venda, vamos falar um pouco de resultado efetivo, e não de resultado, às vezes, turbinado por um lugar no Paquistão que fica dando like naquele comercial, ou naquela peça, ou naquele, seja lá o que for, para chegar numa métrica adequada. Só isso. E a pergunta... Aproveitar, o que mais seduz, marcas ou ofertas? Marcas. Sempre foi e sempre será. Porque nós somos movidos à paixão. O ser humano é um cara que gosta, né? Que tem, graças a Deus, tem sentimento ainda. Isso não vai morrer, isso não vai acabar. Se tiver oferta também... Oferta é bom, mas a oferta é pontual, a oferta não é duradoura. A oferta, por si só, ela traz dentro dela um mecanismo de afastamento, por incrível que pareça. Porque se você tem uma marca que se comunica, não só com o jovem, mas qualquer tipo de consumidor, apenas e tão somente pela oferta, você não tem valor, você vai perdendo valor e vai perdendo valor até o momento que aquela vantagem deixa de existir, porque não há uma percepção de valor. E valor é tudo, né? Você perdeu o valor, acabou. Eu também não tenho dúvida que é marca, mas eu vou dar um exemplo que não é nem meu nem do Zé. O caso, não vou entrar no mérito da campanha, mas o caso Friboi é uma prova claríssima disso. O simples fato deles conseguirem dar marca para uma commodity acho que responde a pergunta, né? Acho genial o caso, tá? Mas é isso. O Felipe Fiore pergunta o seguinte: os protestos mostraram o engajamento dos jovens. Qual a expectativa de deslocar engajamento para as marcas? Há algum método forte para isso? E aí tem o lado bom e o ruim, né? Transferir a mobilização para a marca. Os partidos políticos tentaram fazer isso e deram mal, né? Tentaram abraçar. Eu acho arriscadíssimo fazer isso. Primeiro, assim, ainda mais nesse tema jovem, né? O jovem é muito volátil. É da natureza do jovem ser volátil. É um bicho difícil de você entender, de você conquistar. Até porque parte da essência do jovem é a mudança. Quer dizer, o que ele gosta hoje, amanhã provavelmente ele não vai... Muito provavelmente ele vai deixar de gostar, porque é isso que faz ele ser jovem. E eu acho que essa coisa de tentar juntar uma questão tão fundamental quanto essas manifestações ao redor de uma marca, ou tentando fazer uma analogia, eu acho um risco institucional para a marca terrível e sem a menor condição de saber o que pode acarretar lá na frente. Enfim, não sei se eu respondi. Sim. Eu concordo. Eu acho que também as marcas adoram virar cultura popular. É um mantra, mas elas querem escolher, né? Então, não sei, quando vem pra rua, virou um hashtag dos protestos, os caras tiraram a campanha do ar. Então, sei lá, eu acho que tentar usar isso, além de... é suicida, eu acho. Mas é que muitas vezes você não escolhe, né? Então, quando vira cultura popular mesmo, porque escolheram, já saiu do seu controle. Então, mas tentar participar, eu acho que não, jamais. Felipe Trelli, da Aprosom, pergunta: a música é parte importante na vida dos jovens. Qual o papel da música na comunicação para eles? Na publicidade, na comunicação em geral? Eu vou só contar uma coisa aqui. A gente fez uma pesquisa outro dia sobre as tribos musicais. E é impressionante como a aderência é total, né? Você tem tribos de todos os gostos musicais. Então, o jovem está super... música está ali no sangue, né? Então, a publicidade tem que aproveitar bem isso, né? É uma obviedade, né? Música talvez seja o mecanismo de conexão mais forte com o jovem. É parte integrante do DNA do jovem. Enfim, as marcas, eu acho que às vezes se esquecem disso e ficam verborrágicas demais. E o canal para conquistar e para
seduzir, para entrar dentro do coração do jovem através da música é absolutamente aberto. Acho um poder fundamental, né, da música. Uma última pergunta aqui para a Dora. A Dora falou sobre o consumo de mídia digital e não digital, o consumo tradicional e tal. Com relação ao consumo de produtos, online e offline, você acha que por onde vai essa tendência entre consumir online e offline? Compras, consumo de serviços, etc. O Ibope agora até tem uma área que está voltada para isso, né, estudando o comportamento das pessoas que estão fazendo compras através da internet. E a gente tem estudado muito esse comportamento, né, como é que as pessoas elas lidam estão na internet fazendo suas compras, em que momento que elas abandonam o carrinho, por que abandonam. E isso tudo eu acho que vai dando elementos para quem está trabalhando nesse mundo novo. Porque é um mundo novo. A tendência, eu acho que será mesmo as empresas irem, sim, para a internet. O jovem é o mais propenso a isso. Ele tranquilamente compra a sua passagem pela internet. Até um dos gráficos que eu mostrei aqui era exatamente isso. Quando ele fala de passagem aérea, quando fala de eletrônicos, ele vai para a internet e ele navega muito bem, né? Então, é uma grande oportunidade de venda, né? Usar o e-commerce está aí, veio para ficar, e quanto mais, eu acho que assim, até pelo tempo que as pessoas têm, mobilidade na cidade, tudo isso é um grande facilitador que qualquer um de nós, se tivermos fácil para comprar, por que você vai ficar se locomovendo, né? E vai mudar. Então, as pessoas, a própria relação hoje de e-commerce é muito mais segura do que era no passado. As pessoas no passado tinham medo de fazer compras pela internet, mas está tão seguro que hoje as pessoas já compram e compram mesmo. Então, a gente está estudando muito isso nesta área que é o Ibope e-commerce. E dando elementos que tanto os portais quanto as lojas estão usando muito essa informação para entender, e a gente está, inclusive, assim, fazendo análises e entregando para os nossos clientes para mostrar como é que eles devem ser facilitadores, porque tem uma taxa de abandono muito grande, as pessoas abandonam os carrinhos. Agora, por que elas abandonam? Por N fatores. Quais são esses fatores? A gente está estudando os fatores e está dizendo, olha, facilite a vida desse consumidor, porque se você não facilitar, ele vai te abandonar e ele vai para outro. Então, igualzinho é no comércio offline. Então, é o tradigital de novo, né? Então, a gente tem que transportar experiências do tradicional para o online, entendendo que a dinâmica do online ela é diferente. Ela é diferente no sentido de que quanto mais facilidade você der, quanto mais rapidez você der, mais fácil você vai conquistar esse consumidor. Legal. Infelizmente, não deu tempo de fazer todas as perguntas, veio bastante coisa. Eu queria abrir um espaço para cada um fazer suas últimas considerações aí, pelo critério que quiserem, alfabético, por criação de novos termos, que houve muitas aqui, como vocês quiserem. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Não, acho legal esse papel da APP de levantar temas relevantes. Nós estamos passando, não o Brasil só, mas o mundo inteiro, né? Essa questão dos jovens irem reivindicar, né, o que para eles é de direito, enfim. Eu acho que nós que trabalhamos com comunicação, não é só publicidade, nós trabalhamos com uma matéria-prima fundamental de diálogo com o jovem. Eu acho que nós temos uma obrigação de entendê-los, de respeitá-los e de podermos contribuir, né, através das nossas experiências, dos nossos clientes e dos nossas peças publicitárias, de uma maneira que no final do dia gere um movimento positivo, um movimento construtivo, porque no final do dia todos nós somos impactados, sejam crianças, jovens ou adultos. E sabendo que o jovem é o futuro, se conseguirmos de alguma maneira dar uma contribuição positiva e que gerem, né, frutos, vai ser bom para todo mundo, para a comunicação, para o negócio, principalmente para o mundo inteiro.
Eu estou aqui para defender métricas. Então, eles são contra métricas, eu vou defender. Quando vocês falaram da métrica de internet, o que eu acredito de verdade é que a gente tem que construir métricas junto com o mercado. Eu acho que é super importante a gente investir cada vez mais para ter um entendimento e colocar todo mundo na mesma régua. Então, não adianta você falar que tem milhões de métricas ou uma métrica que é feita pelo próprio veículo. Então, quer dizer, os institutos estão aí para isso. Eu acho importante que a gente tenha a mesma medida em todos os meios de comunicação, que a gente consiga fazer essa leitura de uma maneira que a gente entregue uma informação para o anunciante espera isso da gente. Eu acho que a gente tem que estar buscando isso o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem feito lá no Ibope vários, a gente criou até o Ibope Media Lab, justamente para a gente poder testar essas métricas e discutir muito com o mercado. E quanto mais a gente puder discutir com o mercado e juntos a gente conseguir chegar num senso comum de qual será essa métrica, todo mundo tende a ganhar. E óbvio que isso vai servir para a gente estudar todos os segmentos. É o segmento do jovem, é o segmento do novo homem, é a mulher que está inserida no mercado, na sociedade de uma maneira diferente, enfim. Todos esses comportamentos diferentes que a gente tem na sociedade, a gente poder devolver com alguma coisa palpável. Porque, no final, é isso. E acho que a gente tem que ter o apoio também do anunciante, porque se ele não contar para nós quanto que ele vendeu, a gente também não vai saber se funcionou ou não. Então, essas métricas sozinhas, elas precisam ter o resultado final ali na ponta também. Não, eu também queria agradecer. Foi um prazer, eu gosto dessas conversas. O jovem brasileiro percebeu que ele é a nova classe dominante no Brasil. Então, o exemplo ontem do Facebook com o WhatsApp mostra quanto custa perder contato, interesse. Eu não acho que o Facebook fez nada de errado, os caras só escolheram outra coisa. Mas olha quanto custa depois recuperar isso. Então, o que a gente tem tentado é, primeiro, contratar esses caras para dentro da agência. Depois, entender de verdade e depois, para as marcas onde isso faz sentido, ter um ponto de vista com o qual o jovem possa se identificar. E, por último, ir atrás do Tradigital, que é conversar com ele onde ele está. Não é fácil, está ficando cada vez mais complexo. Não difícil, mas complexo, oportunidades, mas é um universo encantador. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao André, a Dora e ao Zé Borg. A gente teve uma manhã riquíssima de informação e reflexão sobre um tema que é um tema instigante do momento, difícil de ser equacionado, e acho que nessa mesa a gente tem gente que faz isso com a maior competência. Quero lembrar que esse debate é patrocinado pela Rede Globo, pela Editora Abril, pelo Estado de São Paulo, pelo Jornal Metro. Também agradecer mais uma vez a GTEC pelo apoio técnico nas transmissões e toda a cobertura desse encontro. Mandar um abraço forte para a turma de Londrina, Uberlândia, Bauru, da Universidade Metodista. Agradecer mais uma vez a SPM por esse auditório, que gentilmente eles nos cedem. E até a próxima. Muito obrigado.